Vamos falar agora de BGP filtros. Vamos lá, filtros. O que acontece? O filtro é implementado aqui através de Route Policy. Ele é chamado lá no Cisco de Route Map, no ViOS ele é chamado de Route Map, no Juniper ele é chamado de Policy Statement, não é isso? Oi? Policy Statement. Exatamente. Policy. Aqui no Huawei se chama Route Policy. Bom, o que uma Route Policy faz? Ela analisa objetos que estão passando no fluxo. Fluxo, cadê? Aqui. Bom, você tem um roteador de um lado, você tem um roteador do outro. Quando você fizer peering, o que vai acontecer? Tudo que está no banco de dados desse BGP aqui vai tentar fluir através do peering na sua direção. É claro que vai ter um filtro de export no lado de lá. O cara pode não querer te mandar tudo que ele tem. Então, o que passar no filtro de export dele vai seguir aqui dentro da sua conexão TCP de peering e vai entrar no seu filtro de import. Se o seu filtro de import permitir a entrada, essas informações vão entrar dentro do seu banco de dados de BGP. Então, qual que é o princípio da Route Policy? Ela atua aqui no controle de fluxo, seja dos prefixos que você está recebendo, ou seja dos prefixos que você deseja mandar para o seu peering do outro lado. Então, o objetivo da Route Policy é o controle desse fluxo. Então, aqui na Route Policy a gente tem uma série de comparadores. O que é o comparador? Vai passar uma... Se você estiver baixando um route de um fornecedor, vai entrar 820 mil rotas. Entre uma delas, vai estar lá a rota do Google, rota do Facebook, rota do Globo.com, vai estar uma pancada de rotas, prefixos. Rota padrão, vai estar tudo lá. E você tem que verificar, é claro que isso aqui eu estou criando uma Route Policy hipotética, né? Porque não existe no mundo real uma Route Policy assim não, ó. Aqui eu botei todos os comandos que você pode usar numa Route Policy. Obviamente que você vai ter que deletar um monte aqui para ir construindo os seus filtros e sempre aumentando o índice aqui, ó, do Node. Então, você pode verificar se está na lista de internet IPv4 ou se é o gateway. Lembrando que isso aqui são listas que foram criadas, tá? Mais para frente, vou dar um exemplo prático com elas existindo. Você pode verificar se tem uma community, onde você cadastrou a community pelo número, se você tem uma community que você cadastrou pelo nome, se tem um filtro de AS que você escreveu a expressão regular, pelo AS-PET LAN, quem mexe com microtik tem lá o AS-PET LAN, coloca lá 0-5. Aqui você pode colocar a mesma coisa, 0-5. Você pode alterar o local preference, você vai ou não usar imperativamente aquela rota. Pode mexer no custo, pode aplicar communities no prefixo. Lembrando que no if-match, se der positivo em todos, ou seja, todos os if-matches bateram, então ele sofre todos os apply. Então, a lógica das políticas é assim, ele vai percorrer todas as regras da política de cima para baixo, na ordem numérica que você cadastrou lá. Se chegar na última e nenhuma regra permitiu a entrada do objeto, ele sofre um deny implícito, ou seja, não precisa haver uma última regra negando, que por padrão tudo que não foi explicitamente permitido é bloqueado. Devido a alguns bugs que a Huawei tem, a gente cria uma regra lá no finalzinho com esse deny explícito, tá? Por quê? Porque tem alguns casos em que nós vamos ter a política gerada por script. Então, eu vou querer deletar todas as regras atuais, colocar as novas, sem saber as que tinham antes. Mas eu não posso deletar todas as regras de uma prefixo em uso. Então, a gente normalmente sempre deixa uma lá, 9.999, com um deny explícito. Funciona assim, ele vai de regra por regra. Quando ele chegar nessa regra, ele vai olhar, essa regra tem um if match? Tem. Se tem, qual que é o tipo de objeto que está sendo comparado? Está sendo comparado a lista de prefixo, community, ASPET filter. Todos os if matches que tem cadastrados aqui tem que dar positivo. Se todos derem positivo, significa que esse if match encontrou o objeto que estava procurando. Encontrou? Sim. Então sofre o apply e depois sofre a ação.
Não faz sentido dar apply, que é alterar atributos, e depois destruir o objeto, tá? Não faz sentido nenhum. Dá para escrever uma regra assim, mas ela não faz sentido. Se ele não encontrou, ou seja, um dos if matches deu negativo, então ele não encontrou em todos os if match. Vai dar resposta não, ele pula para a próxima regra. E assim ele vai até o final. Então, como que funciona a questão das prefix list? Isso normalmente gera muita dúvida. Imagina que eu tenho uma route policy da seguinte maneira, ó. Eu dou deny na lista chamada malucos. Só que na lista malucos, eu incluo o cara de camisa azul. Então, esse cara aqui, ele está permitido na lista malucos. Então, aqui dentro da lista eu dei um permit, mas na policy eu dei um deny. Por que disso? A policy é quem realmente implementa a ação. Então, a policy implementa a ação. Enquanto que as listas cadastram participantes, tá? Então, acontece muito, ó, eu vou fazer uma escrita de uma política aqui para vocês entenderem, que o deny na lista significa não participa. E o permite na lista significa participa. Já um deny na política destrói o objeto e um permite aceita o objeto. Então, vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo escrito, vou escrever uma política aqui normalmente é uma política associada a bogons, né? Vamos criar uma lista aqui chamada internet. IP prefix, global IPv4. IPv4. Sim. Global IPv4, index 10, permite. Bom, eu vou dar permite? Não, eu vou dar deny. Eu vou dar deny em IPs 10.0.0.0.0, máscara 8, e qualquer variação desse prefixo entre 8 a 32. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que qualquer prefixo que esteja dentro da rede 10/8 não participa dessa lista. Então, eu posso incluir aqui um segundo elemento com a rede index 11, pegar aqui 92.168.00/16, de 16 a 32, assim, ó. Eu estou falando que esses IPs privados não participam da lista. Deny. E agora, vou colocar só 3 prefixos privados aqui, que são os mais comuns. 72.16.00/12. Aí. Então, eu estou falando que esses prefixos privados não participam da lista. E eu vou colocar agora que participa da lista o resto. Vou colocar index 20, 0000/0, de prefixos de 8 a 24. Então, isso aqui eu vou dar um permit. Aí, ó. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Criei uma prefix list. Agora eu vou criar uma route policy. Route policy importa full route IPv4. Route policy permite node 10. Eu coloco aqui, ó, if match IP prefix global IPv4. Aí, ó, criei uma política. Opa, deixei um cifrão ali no lugar. O que vai acontecer aqui se eu associar essa política na importação de prefixos que vem, por exemplo, da Level 3? Na hora que a Level 3 me mandar um prefixo, por exemplo, 8.8.8.8.0/24, esse prefixo aqui vai sofrer a seguinte comparação. Ele vai chegar nessa política. Então, a política quer saber se esse prefixo pertence a essa lista. Ele vai vir aqui. É 10/8 está aqui dentro? Não. É um 72 está aqui dentro? Não.
É esse? Não. Tá aqui dentro? Tá. Então participa da lista. Então, se 8888 participa da lista e essa lista está permitida, o 88 entra. Se por algum motivo a Level Tree me mandar um prefixo assim, ó, 10.80.80.0 barra 128.0 barra 20. Imagina que a Level Tree me manda esse prefixo. Na hora que esse prefixo chega aqui, eu vou olhar aqui na Route Policy. Olha, vai ser permitido se ele participar da global. Participa. Quando ele chegar aqui, ó, deny, não participa. Então, se esse cara não participa dessa lista, esse if match aqui deu falso. Então, vai para a próxima regra. Tem próxima regra? Não. Então, sofre deny implícito. Então, esse aqui é um exemplo onde eu falei os prefixos que não participam da lista e o resto eu coloquei como participantes da lista. Existe uma outra forma de desenhar essa mesma política, só que com duas regras diferentes, que é que normalmente você encontra mais aí. A pessoa cria uma prefix list só de bogons. Deixa eu, se não me engano, até tem essa lista pronta aqui, quer ver? Tem aqui, ó. Vamos pegar aqui uma lista de bogons. Que aí já vai um efeito completamente diferente. Eu criei uma lista onde todos os IPs privados participam dessa lista. Route Policy. E agora eu vou criar uma Route Policy e vai negar. Eu vou criar uma Route Policy chamada Import Full Route IPv4. Se der if match na lista RFC 5735, eu dou um deny. Sim. Sim. Oh, meu Deus, eu apaguei o negócio. Permite Essa é maneiro. If match P. Eu cliquei em desfazer sem querer. Pessoal, 5735, esse formato que o Patrick está escrevendo aí, para a gente ficou mais simples de entender, tá? Tudo que for caixa alta, que é letras maiúsculas, são objeto que a gente criou. Objeto que a gente criou. Minúsculo é comandos, tá? Então, isso aí vocês pegam, quando vocês baterem um olho na configuração do Huawei, fica simples de entender. Essa técnica a gente trouxe do Juniper. Fica mais simples de entender quando é comando e quando é comando que você mesmo criou, entendeu? Então vamos lá. Nesse caso aqui, já é um exemplo contrário do que eu usei antes, mas tem o mesmo efeito. Eu vou dar um deny em todo mundo que participa dessa lista. Então, se por algum motivo eu receber algum prefixo 10.0, alguma coisa vindo da operadora, esse prefixo participará da lista nessa regra. E como ele participa dessa lista, ele sofre essa ação. E aqui eu dei um permite no resto. Seria o mesmo efeito. Só que com uma regra só para deletar prefixo privado e aceito o resto. Então aí dois exemplos de como criar as prefix lists. Então, é muito importante. Na lista, o permite significa participa. E o deny significa não participa. E quem for constando como participante da lista sofre a ação da Route Policy. Então, vou pegar um exemplo aqui de peering com a AT&T. Eu criei aqui uma lista para gateway padrão, uma lista para gateway padrão, uma lista para full route e uma lista só com os meus prefixos. Gateway padrão de IPv6, IPs públicos full route de IPv6 e aqui os meus IPv6. Então, criei essas listas. Criei aqui algumas expressões regulares, por exemplo, para aceitar tudo que é originado dentro da AT&T e para aceitar meus próprios, os prefixos que eu mesmo originei. Aqui é um exemplo de criação de community. Então, mas o objetivo aqui é só analisar esses objetos. Vamos fazer agora
um filtro para importar rotas da AT&T. Então, nesse primeiro filtro aqui, ó, o que eu vou importar da AT&T? Todas as rotas que foram originadas pela AT&T. Como que eu sei originados pela AT&T? Esse objeto, ASPatchFilter. Então, AS7, vamos ver o que esse objeto tem? Esse objeto aqui, ó. Quando o AS for apenas um número e for o AS da AT&T, é um registro de dentro da própria AT&T. Eu aceito. Aceito com preferência 200. Ou seja, se eu essa rota vinda por aqui, vai sempre vencer qualquer rota recebida por outro link, uma vez que eu nivelo todo mundo em 100. Próxima regra, internet IPv4. O que tem de internet IPv4? Full route. Eu vou nivelar todo o full route em 100. E na regra 30, só o gateway padrão, eu vou nivelar a preferência em 100. Então aqui eu estou recebendo rotas da AT&T com preferência máxima para o upload subir por aqui, rotas full route e gateway padrão. Então, na verdade, essa regra aqui não precisaria nem estar aqui, ó. Porque eu só tenho um link, né? Eu só tenho um link, então se eu não aceitei a AT&T aqui, ela entra aqui, né, Ruth? Isso. Só essas Pronto, duas então, aí de baixo já é o suficiente. Recebi rota padrão, pronto. De IPv6 a mesma coisa. Rotas da AT&T, full route, rota padrão. Aí. Agora, o que eu vou exportar? Lembrando que eu estou na NASA fazendo peering com a AT&T. Eu vou exportar os prefixos que estão na lista NASA IPv4. E de IPv6, eu vou exportar os prefixos que estão na lista NASA IPv6. Isso aqui é o mais próximo que tem da simplicidade aí de fazer um peering, um controle de prefix list. Próxima. Agora o peering. Então, tiro o comportamento de IPv4 padrão, faço o peering de IPv4, faço o peering de IPv6, ativo o peering. Lembrando que se isso aqui for switch, tá, pessoal? Se você estiver fazendo isso aqui no switch, 6720, 6730, eu aconselho vocês colocarem sempre o ignore aqui, ó. Peer ignore. Antes de subir tudo, né, filho? Porque como o switch não tem commit, assim que vocês chegarem aqui no enable, ele vai subir o peering sem os filtros, sem esses dois filtros. E aí você vai acabar recebendo um full route ali em poucos segundos. Obviamente que a maioria de vocês vai copiar e colar tudo de uma vez, né? Se vocês forem digitando peer, IP, enable, enter, depois vai digitar tudo isso aqui na mão, dígito por dígito, na hora que vocês estiverem chegando na palavra import aqui, seu switch já estourou a 120 mil rotas. Já perdeu acesso. Do 6720 ou 180 mil rotas do 6730. Então, você dá com ignore, por quê? Na hora que você der enable aqui, o peering não vai subir. Quando chegar aqui embaixo, aí você volta aqui em cima no BGP e dá um undo no ignore. Aí você vai ativar o peering e ele já vai estar com a política configurada. Tome esse cuidado ao configurar BGP, BGP, com quem pode te mandar full route, tá bom? Nem fala. Toda a sessão BGP é por padrão next hop local e você coloca isso explícito. Sempre envie communities, porque por padrão não se troca communities entre BGP, menos que isso seja explicitamente configurado. Claro que no futuro ele for implementar uma community para deixar você usar, isso já fica pronto. Então, isso é o básico dos filtros. É o básico de filtro, que é, voltando, você exporta apenas a lista de prefixos seus, ou dos seus clientes de trânsito, né? No caso aqui, a regra 10 está os meus próprios prefixos. Se você tivesse um cliente de trânsito, você criava uma regra 20 e botava uma lista aqui, ó, meu cliente de trânsito SpeedNet, entendeu? E aí, isso é o basicão de se exportar por prefixo.